Tóquio é uma das maiores cidades do planeta, sinônimo de tecnologia, modernidade e inovação. Mas basta erguer os olhos para perceber algo que surpreende quem vem de fora. Uma floresta de cabos elétricos suspensos em postes que parecem se multiplicar ao infinito. Para muitos, esse emaranhado parece caótico e contradiz a imagem futurista que a capital japonesa carrega. Porém, por trás dessa aparência desordenada, existe uma lógica profundamente enraizada na história, na geografia e até na cultura do Japão. Logo após a Segunda Guerra Mundial, o país precisou reconstruir suas cidades de maneira rápida e barata. A opção mais viável foi adotar cabos aéreos, uma decisão pragmática que, com o tempo, transformou-se em parte inseparável da paisagem urbana. E em uma terra onde terremotos são rotina, a facilidade de manutenção se tornou ainda mais importante do que a estética. Essa escolha prática, aparentemente improvisada, acabou moldando uma identidade visual única para Tóquio e outras cidades japonesas. Enquanto isso, no Ocidente, especialmente na Europa, a lógica foi bem diferente. Cidades como Paris e Viena enterraram seus cabos elétricos ainda no século XIX, preocupadas com a preservação da arquitetura histórica e a valorização da estética urbana. Esse contraste entre cabos expostos e redes subterrâneas revela mais do que uma diferença de engenharia. Mostra mentalidades distintas sobre o que significa eficiência, beleza e resiliência urbana. E nos Estados Unidos, o caminho escolhido foi híbrido, mesclando postes aéreos em subúrbios e fios subterrâneos em áreas centrais, adaptando-se às dimensões gigantescas do país e às necessidades específicas de cada região. Dessa forma, surge um mosaico de soluções que vai muito além da aparência. Trata-se de equilíbrio entre custo, risco e funcionalidade. A questão que se impõe é inevitável. Afinal, qual modelo é melhor? O Japão com seus cabos expostos que resistem a terremotos? A Europa com suas ruas limpas e livres de fios? Ou os Estados Unidos com a mistura pragmática? A resposta talvez esteja em entender não só as vantagens e desvantagens de cada modelo, mas também como eles refletem escolhas culturais e o futuro das cidades no mundo. Quando a guerra terminou em 1945, o Japão estava em ruínas. As cidades precisavam ser reconstruídas em questão de anos, e não de décadas. Enterrar quilômetros de cabos elétricos exigiria tempo e dinheiro que simplesmente não existiam. A solução prática foi erguer postes e passar os fios pelo alto, criando uma rede que se expandiu rapidamente. Essa escolha, tomada em meio ao caos da reconstrução, acabou se consolidando como uma marca do espaço urbano japonês. O governo japonês legalizou essa solução provisória em 1950, permitindo o uso de cabos aéreos em larga escala. O que deveria ser temporário se transformou em definitivo, porque funcionava. Diferente da Europa, que recebia investimentos do Plano Marshall para reconstruir suas cidades com infraestrutura subterrânea, o Japão optou pela velocidade. O paradoxo é que, hoje, essa decisão histórica continua a influenciar o visual de cidades ultramodernas como Tóquio. Outro ponto crucial é a geografia. O Japão sofre mais de 1.500 terremotos por ano. Em um cenário assim, a manutenção rápida é vital. Fios subterrâneos podem demorar até 4 vezes mais para serem consertados, enquanto cabos aéreos permitem reparos imediatos após um desastre. Para quem vive em uma terra tão instável, a estética fica em segundo plano diante da necessidade de restaurar a energia em poucas horas, algo que pode significar salvar vidas. Com o tempo, o que parecia apenas improviso ganhou valor simbólico.
Muitos japoneses enxergam na teia de fios um reflexo do espírito resiliente do país, capaz de enfrentar adversidades sem perder a funcionalidade. Esse caos organizado virou até expressão artística. Há fotógrafos dedicados ao estilo chamado Densen Shashin, que captura a beleza inesperada dos postes e cabos contra o fundo de arranha-céus e neons. Para alguns, essas imagens representam tanto o Japão quanto o Monte Fuji. É curioso perceber como aquilo que turistas descrevem como poluição visual pode ser visto pelos moradores como identidade. A rede elétrica aérea de Tóquio não é apenas um produto da necessidade, mas também um traço cultural. Assim, ao caminhar pelas ruas e observar essa floresta de cabos, não se vê apenas um detalhe técnico, é um registro vivo da história do país, de sua luta pela sobrevivência e de como escolhas práticas se transformam em símbolos nacionais. Na Europa, a lógica seguiu um caminho completamente distinto. Desde o século XIX, cidades como Viena, Londres e Paris já começaram a enterrar seus cabos, motivadas por uma preocupação com a estética urbana e a preservação da arquitetura histórica. Andar por avenidas como os Champs-Élysées ou pelas margens do Danúbio não é apenas uma experiência cultural, mas também um reflexo de como a engenharia e a beleza caminharam juntas. Ali, fios suspensos seriam vistos como intrusos, quebrando a harmonia dos prédios e monumentos. A devastação causada pela Segunda Guerra Mundial também trouxe um detalhe importante. Enquanto o Japão optava pela reconstrução rápida com postes, muitas nações europeias aproveitaram o apoio do Plano Marshall para investir em infraestrutura subterrânea. A ideia era clara: se precisavam reconstruir, fariam isso de forma moderna, priorizando segurança e aparência. O resultado é que hoje, boa parte das cidades europeias se tornou um exemplo de redes elétricas invisíveis, integradas à paisagem. Os números ajudam a entender a escolha. Estudos mostram que redes subterrâneas sofrem cerca de 85% menos quedas de energia em tempestades, comparadas às aéreas. Isso explica por que, quando ventos devastadores atingiram Paris em 1999, o impacto foi relativamente pequeno. A energia voltou de forma muito mais estável do que ocorreria em sistemas de cabos expostos. Assim, o subsolo europeu se transformou em um escudo silencioso, invisível, mas eficaz. Há, contudo, desvantagens. Consertar uma falha subterrânea pode levar, em média, 100 horas, enquanto nos fios aéreos, o mesmo trabalho dura apenas 24. O que se ganha em estabilidade se perde em agilidade. Não é raro que moradores de cidades como Berlim ou Londres enfrentem longos períodos sem energia após falhas específicas, porque localizar e acessar cabos subterrâneos é um processo complexo. Ainda assim, para os europeus, esse preço é aceitável diante da estética preservada. Em números atuais, cidades como Paris, Berlim e Londres possuem entre 98% e 100% de suas redes enterradas. Isso significa que quem caminha por esses lugares encontra ruas limpas, livres de fios, e um ambiente visualmente mais harmonioso. É um contraste gritante com Tóquio, onde postes e cabos se impõem sobre cada esquina. Essa diferença não é apenas técnica, mas também cultural. Enquanto os japoneses aceitam o emaranhado como identidade, os europeus o evitam para proteger a imagem de suas cidades. Quando se fala em enterrar fios, a primeira barreira que surge é o custo. No Japão, o contraste é brutal. Instalar cabos aéreos custa cerca de $170 mil por quilômetro, enquanto enterrá-los pode ultrapassar $3.600.000, mais de 20 vezes mais caro.
Essa diferença explica por que apenas 15% da rede de Tóquio foi subterrânea até agora, apesar de décadas de projetos para enterrar cabos. O preço elevado torna a transformação algo lento e seletivo, reservado a áreas de maior destaque turístico ou comercial. A Europa, mesmo com custos menores em comparação ao Japão, ainda enfrenta um dilema parecido. Enterrar cabos pode ser de 4 a 5 vezes mais caro do que manter fios suspensos, o que exige planejamento cuidadoso. Para cidades com orçamento robusto, a decisão é estratégica. Elas priorizam os centros históricos e turísticos, onde a estética impacta diretamente no valor cultural e econômico. Já em áreas periféricas ou menos visitadas, os investimentos costumam ser mais graduais. Um exemplo real pode ilustrar o problema. A cidade de Osaka investiu 32 milhões de dólares para enterrar pouco mais de 2 quilômetros de cabos em um bairro turístico. O resultado foi impressionante. As quedas de energia diminuíram 97% e a região ganhou uma atmosfera muito mais atrativa. Mas, quando um terremoto atingiu a área, o reparo da rede subterrânea levou 76 horas para ser concluído. Foi uma lembrança dura de que o belo nem sempre é o mais prático. Esse dilema entre beleza e eficiência é um tema recorrente no planejamento urbano moderno. Escolher entre ruas limpas e visuais agradáveis ou uma manutenção rápida e de baixo custo não é simples. Para gestores públicos, a equação passa também por percepção social. Moradores e turistas pressionam por cidades mais arrumadas, mas engenheiros lembram que a prioridade é manter a energia fluindo. No Japão, a escolha foi clara: funcionalidade acima da estética. Na Europa, a estética ganhou mais peso. O curioso é que, em ambos os casos, há um custo invisível sendo pago. No Japão, a poluição visual é criticada internacionalmente, enquanto na Europa, os longos reparos causam transtornos silenciosos, mas significativos. O que parece um simples detalhe de infraestrutura, na prática, é um reflexo de valores sociais diferentes: eficiência prática versus valorização estética. E nesse embate, cada cidade revela muito sobre sua própria identidade. Nos Estados Unidos, o caminho adotado acabou sendo um meio-termo entre a estética europeia e a praticidade japonesa. O país é gigantesco, com mais de 3.800.000 milhas quadradas de território, o que torna inviável aplicar a mesma solução em todos os lugares. Por isso, surgiu um sistema híbrido. Em grandes centros como Nova York e Chicago, os cabos são enterrados, preservando a paisagem urbana e garantindo maior estabilidade. Já em subúrbios e zonas rurais, os postes com fios aéreos continuam sendo a regra. Esse modelo nasceu tanto de questões econômicas quanto geográficas. Cidades densas e ricas, com alta demanda energética, justificam o alto investimento em redes subterrâneas. Mas em regiões pequenas ou afastadas, onde os custos não compensam, a escolha recai sobre os cabos suspensos, que são mais baratos e fáceis de manter. É uma lógica pragmática. Cada localidade adota a solução que faz mais sentido para a sua realidade, sem um padrão único imposto nacionalmente. Ainda assim, há exceções importantes. Estados como a Flórida investiram pesado em enterrar fios em áreas sujeitas a furacões, justamente para reduzir os riscos de colapsos massivos na rede. Já a Califórnia, enfrentando incêndios cada vez mais devastadores, direcionou bilhões de dólares para substituir linhas aéreas por subterrâneas, tentando frear a propagação de desastres causados por faíscas elétricas. Esses exemplos mostram que até dentro do mesmo país, diferentes climas exigem estratégias distintas. Mas os problemas não desapareceram. Durante fortes nevascas, cabos aéreos continuam se rompendo, deixando comunidades inteiras sem energia.
Por outro lado, quando tempestades como o furacão Sandy inundaram áreas subterrâneas em Nova York, as redes ocultas ficaram inutilizadas por semanas. Isso reforça que nenhuma solução é completamente infalível. O contexto local sempre acaba determinando o sucesso ou a vulnerabilidade do sistema. Assim, os Estados Unidos representam o melhor exemplo de pragmatismo no tema. Ao invés de perseguir uma solução única, preferiram a flexibilidade, adaptando cada região às suas próprias necessidades. O resultado é uma rede nacional que parece desigual, mas que, na prática, espelha a diversidade do próprio território americano. O que pode parecer improviso, na verdade, é uma lição de adaptação que outras nações observam de perto. Quando se compara Japão, Europa e Estados Unidos, fica evidente que nenhum modelo é capaz de resolver todos os problemas. O Japão mantém apenas cerca de 7% de sua rede subterrânea, mas consegue reparar falhas aéreas em poucas horas, mesmo após terremotos devastadores. A Europa, por outro lado, ostenta ruas limpas e quedas de energia 85% menores, mas enfrenta reparos que podem durar dias, às vezes até semanas. Nos Estados Unidos, a solução híbrida é prática, mas também revela as vulnerabilidades de cada extremo. Tóquio, por exemplo, iniciou ainda na década de 80 projetos para enterrar fios, mas o progresso é lento. Até hoje, apenas 15% da cidade possui cabos subterrâneos. O contraste com Paris ou Londres é gritante, mas o custo colossal impede mudanças mais rápidas. O dilema está em saber onde priorizar. Bairros turísticos ganham redes subterrâneas, enquanto áreas residenciais seguem com postes aéreos, reforçando a paisagem de fios que já virou marca registrada da metrópole. Ao mesmo tempo, novas alternativas começam a ganhar espaço. Postes inteligentes, equipados com câmeras, sensores e conexão 5G, estão sendo testados para transformar a infraestrutura aérea em algo mais eficiente. Túneis multifuncionais, que combinam espaço para ciclovias com galerias para fios, aparecem como solução inovadora em algumas cidades europeias. Até drones e sistemas de inteligência artificial já são projetados para realizar manutenção preditiva, reduzindo o risco de falhas inesperadas. Mas além da tecnologia, há também um fator cultural. Muitos japoneses consideram os cabos aéreos parte de sua identidade urbana, chamando esse emaranhado de caos organizado. Para eles, esses fios contam a história da resiliência do país, da reconstrução rápida no pós-guerra e da capacidade de enfrentar terremotos constantes. O que para um turista pode parecer bagunça, para um morador pode significar segurança, tradição e memória coletiva. O futuro, portanto, parece apontar para soluções híbridas. Em regiões históricas, os fios devem continuar sendo enterrados, preservando o valor estético. Em áreas sísmicas, os cabos aéreos permanecerão como garantia de reparos rápidos. E em locais vulneráveis a tempestades ou incêndios, novas tecnologias poderão oferecer alternativas mais seguras. Mais do que escolher um único modelo, a tendência mundial será aprender a combinar todos eles, equilibrando estética, custo e resiliência. Ao final dessa comparação, fica claro que não existe resposta simples. O Japão mostra que rapidez e resiliência podem ser mais importantes do que estética, especialmente em um país sujeito a milhares de terremotos por ano. A Europa exibe ruas limpas, sem poluição visual, mas paga caro em reparos demorados sempre que algo dá errado. Já os Estados Unidos optaram pelo pragmatismo, equilibrando cabos aéreos e subterrâneos conforme a necessidade de cada região. Cada modelo, no fundo, reflete valores culturais, escolhas políticas e as condições geográficas de quem o adota.
A discussão não é apenas sobre engenharia, mas sobre como as cidades lidam com beleza, funcionalidade e sobrevivência. Em Tóquio, os fios são vistos como parte da identidade, quase um retrato do caos organizado japonês. Na Europa, esconder os cabos é um símbolo de ordem e valorização cultural. E nos Estados Unidos, a diversidade das soluções reflete o próprio tamanho e pluralidade do país. O que parece uma simples questão técnica, na verdade, revela o modo como sociedades se enxergam e se projetam para o futuro. Talvez a solução mais inteligente não seja escolher um lado, mas adotar o que há de melhor em cada modelo, enterrar cabos em centros históricos, manter redes aéreas onde há riscos sísmicos e investir em tecnologias inovadoras para monitorar e reparar problemas antes que se tornem desastres. É uma questão de equilíbrio, em que estética e eficiência precisam andar de mãos dadas para atender às necessidades de quem vive nas cidades. Agora, eu quero ouvir de você. Ao caminhar por uma cidade, o que te incomoda mais? O emaranhado de fios no alto ou a demora em voltar a ter energia depois de uma falha? Você escolheria estética ou praticidade? Deixe seu comentário com a sua visão. Curta esse conteúdo, se ele abriu sua perspectiva, e inscreva-se no canal para acompanhar mais análises sobre como a engenharia e a cultura moldam o nosso cotidiano. Porque, no fim das contas, a verdadeira pergunta não é qual sistema é melhor, mas qual história cada fio, visível ou escondido, está contando sobre a cidade em que você vive.